Olá, seja muito bem-vindo, porque está começando mais um BC Inside, este quadro do nosso canal, onde nós colocamos você por dentro das canções da Banda Chama. E a música de hoje é a faixa 5 desse álbum Herdarás, que é a canção Santo é o Seu Nome. Fica comigo, porque hoje tem história para contar. E nós estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso BC Inside de toda quarta-feira, aqui no nosso canal Banda Chama Oficial. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva, é de graça, e assim você estará nos ajudando a evangelizar. Após se inscrever, acione o sininho para receber notificações quando nós subirmos conteúdo novo. Dá um joinha nesse vídeo, que isso também nos ajuda muito. Compartilhe o link do nosso canal para que mais pessoas possam vir e conhecer um pouco mais sobre a Banda Chama. Eu gosto sempre de começar o BC Inside falando um pouco sobre o processo de composição, o porquê desse tema. E hoje nós estamos falando sobre a faixa 5 desse disco do Herdarás, que é a canção Santo é Seu Nome. E eu acredito que muitas pessoas possam não ter compreendido a primeira frase dessa canção, que fala assim: louvo ao Filho e ao Espírito Santo, sempre me esquecendo de Deus Pai. Parece que eu não queria falar de Deus Pai, né? Mas pelo contrário. Naquela época, sempre que a gente ia lançar um disco novo, tinha aquela preocupação. Alguém já falava assim: tem que ter uma música de Nossa Senhora. A outro: tem que ter uma música do Espírito Santo. E aquilo me deixou incomodado, porque eu pensava assim, gente, e ninguém vai falar de Deus Pai? Sem Deus Pai não haveria Nossa Senhora. Sem Deus Pai não teria o Espírito Santo. Então, tudo se formou pelo Pai. Tudo se criou pelo Pai. E eu falei, não, eu tenho que fazer uma música que fale justamente disso. Por isso eu comecei falando assim: eu já fiz tantas canções louvando ao Filho, ao Espírito Santo, à Nossa Senhora, mas eu ainda não tinha feito uma música que falasse de Deus Pai. Por isso que eu começo assim essa letra. E nessa letra, então, eu vou falando sobre a criação de Deus, as coisas que Ele criou. Criou o mundo e tudo aquilo que eu canto, né? A gente tem que exaltar a sua grandeza, a sua bondade infinita, o seu poder, a sua misericórdia. São, assim, qualidades do nosso Deus Pai. É a essência dele, a misericórdia, né? E depois é como se fosse aquele canto de Maria, né? O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. E recordando também que nesse disco eu comecei a cantar um pouco mais das coisas que Deus tinha feito na minha vida. Porque o primeiro disco, Coração em Chamas, ele foi uma primeira experiência com o amor de Deus. E aqui no segundo álbum, eu já começo a contar o que aconteceu na minha vida. Eu falei na semana passada que tudo aquilo que a felicidade, a alegria que eu tinha encontrado, eu queria que as pessoas experimentassem. Eu estava num processo ali de imensa alegria e gratidão a Deus por ter me resgatado. Então, essa canção, ela fala um pouco desse Deus criador, das coisas que ele criou. Criou a terra, criou o mar, criou o dia e o anoitecer, o firmamento e tudo que há. Por que não agradecer? Então, assim, eu comecei a questionar as pessoas. Gente, nós temos que agradecer a Deus Pai por tudo que Ele criou. Por ter nos mandado Jesus. E Jesus depois nos enviou o Espírito Santo. Então é uma sequência de coisas, mas que só tem o fundamento e o início em Deus Pai. A última estrofe é que eu fui falar do homem, né? Criou o homem à sua imagem e semelhança, soprou a vida em nós. Sua palavra nos enche de esperança. Bendizei em alta voz. Me deu a vida, me deu amor, me deu voz para cantar. As suas obras são dignas de louvor e vida eterna quer nos dar. Então, assim, essa música nada mais ela poderia ser até um salmo, porque ela é uma louvação a Deus Pai, aquele que criou todas as coisas, a mim e a você. E eu vou falar agora sobre 5 curiosidades
sobre essa canção. A primeira delas, você deve ter notado que a introdução dela é um pouco grande, inclusive para os padrões de hoje. Hoje já não se aceita mais canção com introdução tão grande assim, né? Mas era o que havia na época. Inclusive, era a fonte daquilo que eu havia bebido antes de vir para a igreja e ser um ministro de música. Então eu trazia em mim ainda muitas coisas que só depois eu fui formando meu caráter musical e fui tirando algumas coisinhas. Essa introdução grande, então, era o que havia naquela época. Era o final dos anos 90 e início dos 2000. Então, esse tipo de introdução grande era prática naquela época. Uma outra curiosidade é um efeito que foi usado no finalzinho dessa terceira estrofe, quando fala assim, me deu a vida, me deu amor, me deu voz para cantar. Eu sugeri lá no estúdio, lá no Celso, falei, Celso, nesse pedacinho aqui, como vai entrar, ele dá uma caída na música. A música tá vindo num pique aqui, ela dá uma ralentada. Falei, Celso, a gente poderia colocar aqui um efeito tipo de rádio. O que você acha? E o Celso falou, não, rapaz, vamos colocar algo mais moderno. E aí ele até me mostrou uma música da Cher, e que tinha um efeito diferente, meio robotizado, e falou assim, é esse efeito que eu quero colocar. Não sei se eu vou conseguir encontrar aqui, mas é esse efeito que eu quero colocar. E para aquela época, gente, hoje talvez você ouça e ache assim, estranho, sou estranho. Mas naquela época, esse efeito estava em alta. E quando o pessoal ouviu isso na canção da Banda Chama, o povo ficou louco com esse efeito que foi colocado. Então, agradeço mais uma vez a Celso Lee, o nosso produtor dos primeiros 3 discos da banda e que sempre parecia estar à frente do tempo. Obrigado, Celso. Uma outra curiosidade. O solo dessa música, ele parece ser curto. E parece que são 4 compassos. Porém, não sei se você percebeu, mas as últimas frases da guitarra é uma escala grande. Ela é bem grande e ela tem mais de 20 notas. E eu lembro que quem gostava muito dessa escala e ficava esperando para me ver tocar era o Kiko Pires, nosso baixista, que gravou esse disco também com a Banda Chama, e que foi uma pessoa que somou muito aqui, e ele sempre aprovava, ele sempre gostava muito daquelas coisas que eu arranjava, tanto ele quanto a Fernanda, a irmã dele, a Fernanda Pires, que sempre estava por perto aqui também da Banda Chama. Meu beijo para vocês. Se eu fosse citar aqui uma referência para harmonia e melodia dessa canção, essas canções não se parecem, mas eu poderia citar como se fosse uma referência. É uma música que eu acredito seja da banda Cristo Atividade, não tenho certeza. E que ela falava assim, perdão, Senhor, eles não sabem o que fazem, desconhecem a verdade, necessitam salvação. Eu acho que era da banda Cristo Atividade. Se eu fosse olhar uma referência para essa canção, seria essa, que naquela época, gente, no início dos anos 90, quando a gente formou o Luminares, quando eu vim para cá e depois virou Banda Chama, eu já falei com vocês aqui que a gente tinha pouca referência de banda cristã católica. A maioria das músicas que a gente tocava era música evangélica. E depois eu comecei a colocar algumas músicas minhas também, autorais. E as referências que a gente tinha naquela época era a banda Cristo Atividade. E depois veio o Mensagem 2000, que depois virou Mensagem Brasil, e que hoje é uma missão do Eugênio Jorge. Eram as nossas referências. Então, se eu fosse olhar aqui agora e falar assim, qual a referência para essa canção? Seria essa, que eu acredito que seja da banda Cristo Atividade. Uma outra curiosidade, essa faixa é a faixa 5 do disco, porém ela foi a primeira a ser gravada lá em Belo Horizonte. Eu já falei com vocês que a parte instrumental toda foi feita aqui em Caratinga, como no primeiro disco também, nesse segundo e também no terceiro. Só que nesse segundo álbum, como a gente tinha tido um contato com o Eros no primeiro disco, o Eros depois participou da Gincana de Bem com a Vida aqui também. O Eros nos apresentou o Nelsinho Correia. Então o Eros falou, gente, vamos dar um up no trabalho de vocês, que é muito bom. O Eros, ele não cansava de elogiar as minhas composições. Falava,
Juscelino, você é o maior compositor católico de Minas Gerais. Eu achava até engraçado ele falar isso. Ele até gravou nesse disco, faixa 11, a gente vai chegar nela ainda. Mas então nós fomos gravar lá em Belo Horizonte, o Eros foi o nosso diretor vocal, e chegando lá, ele falou, olha, a primeira música que a gente vai trabalhar vai ser essa aqui, Santo é Seu Nome. Colocou para rodar e eu comecei a gravar. E tem um detalhe curioso mesmo. Essa música primeira, ela é a faixa 5, mas foi gravada primeiro, é a primeira curiosidade. Outra é que naquela época eu ainda não usava aparelho ortodôntico. Então a minha voz era diferente, a minha dicção era diferente. E quando chegava no refrão que eu falava, diz ele, o Eros falava que assim, você está falando maravilhas e não maravilhas. Fala de novo. Aí eu cantava de novo. O Senhor fez em mim maravilhas. Para mim eu estava falando maravilhas. Para ele eu estava falando marvilhas. Faltando um azinho. E o Eros me fez cantar essa música umas 20 vezes. Até ele falar assim, essa que ficou boa. Vamos essa aqui agora que essa ficou boa. É um detalhe curioso. Porque o diretor vocal, ele não olha só afinação, impostação, mas ele olha também essa parte de dicção, de fonética, de os R's no final, os S's. Ele fica de olho nisso tudo. E nada passa desapercebido ao ouvido clínico de um bom produtor musical. Então, o Eros foi aquele que dirigiu vocalmente esse trabalho e ainda nos brindou com a presença da Kenny e do Ítalo, que eu já falei tantas vezes aqui, não canso de dizer, e também do Davidson Silva. Então assim, esse disco, essa canção, que é mais uma das pérolas, e que, curiosamente, a gente não tocou tanto essa canção. Eu lembro dessa música a gente tocando no acústico que foi lá na FUNEC. E a gente praticamente não tocou essa canção nos palcos. Ela só voltou agora, depois da live dos 25 anos, que nós começamos a trabalhar um repertório autoral. E ela entrou agora, e tá bem legal. A gente fez questão de não mudar nada, ela tá bem semelhante ao que era originalmente. Bom, nós estamos chegando então ao final de mais um BC Inside. E no de hoje nós falamos sobre a faixa Santo é Seu Nome, que é a canção 5 desse álbum aqui, que é o Herdarás. É um álbum da Banda Chama de 2002. 20 anos, gente, já se passaram. Está completando agora em setembro. Em setembro que foi gravado esse disco na primavera de 2001 e foi lançado em 2002. 20 anos se passaram, essas canções ainda tocam tanto a gente. Se elas tocam a gente aqui, que somos os responsáveis pela canção, eu acredito que toque também muito a sua vida. E nós só temos a agradecer a Deus Pai por ter nos formado, por ter nos criado e também por ter nos chamado a estar em missão. Louvo muito a Deus por isso, porque eu sei que pelas minhas forças e pelo meu merecimento, eu jamais estaria aqui. Eu agradeço também pela sua presença aqui, sempre prestigiando os nossos conteúdos aqui no canal Banda Chama.oficial. Gostaria de convidar você que já é inscrito no canal a convidar também mais uma pessoa, só mais uma. Eu preciso chegar mais rápido aos 1000 inscritos para que nós possamos obter mais ferramentas aqui do YouTube. Então eu conto muito com a sua ajuda. Você pode ter certeza que dessa forma você vai estar nos ajudando e muito nesse nosso projeto de evangelização. Se você está passando por aqui hoje, às vezes por curiosidade ou zapeando no YouTube, no celular, se inscreva no nosso canal. Nós somos a Banda Chama, nós somos do interior de Minas Gerais, mas já rodamos esse Brasil todo, são 25 anos de evangelização.
São 5 discos gravados e nós estamos agora preparando um novo single, O Barco, que em breve estará em todas as plataformas digitais. Então se inscreva no canal, acione o sininho para ser notificado e dá um joinha nesse vídeo, nesse conteúdo, para que o YouTube possa recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. Assim a gente encerra. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Fica com Deus e até a próxima semana, quando nós iremos falar da faixa Herança da Cruz, talvez a faixa mais conhecida desse disco da Banda Chama. Um abraço, fica com Deus e até o próximo BC Inside.